Fala, galera! Mais um Fala Candidato, né? Dessa vez vai ser um programa um pouco mais puxado. E eu vou falar pra vocês, fiquem até o final. Porque eu vou te falar, hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Eu tô com um cara que eu vou fazer perguntas que ele vai ter que saber responder, tá? É o primeiro candidato de uma base que eu não tava convidando. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Vamos lá. Uma coisa que eu vou pedir antes de tudo, fique até o final, porque realmente vai ter uma surpresa no final que eu vou te falar. E outra coisa, segue a gente, curte, compartilha e dá aquele apoio. Sabe por quê? A gente está fazendo um trabalho aqui maravilhoso para apresentar as propostas e as pautas de cada candidato. Você, como eleitor, vai ter em primeira mão o que o pré-candidato significa, onde ele estudou, o que é que ele está fazendo e se ele é apto para ser um vereador e legislar no município da sua cidade. Nós vamos falar hoje de Armação dos Búzios e vamos falar com o Wilson de Souza. O Wilson ficou muito conhecido muito antes dessa onda, né? Que foi a onda da GAS. O Wilson é conhecido por ser o Wilson da GAS, porque ele é um dos caras que defende a galera que está esperando aí, com muita esperança, que seus recursos sejam liberados. Mas o Wilson é um cara que é da política. Ele já é de Brasília. Então, um cara que tem a política na veia, convivendo muitos anos em Búzios, tendo casa em Búzios, tendo empresa em Búzios, prestando serviço para o município de Búzios, ele resolveu vir como pré-candidato a vereador. Eleição antes, ele veio como deputado do estado do Rio de Janeiro, né? Deputado estadual, se eu não me engano, se eu estiver errado, ele vai corrigir. E agora, candidato a vereador pelo partido PSD, que é o partido do atual prefeito da capital. Então, o Wilson hoje não tem escapatória. Wilson, muito obrigado por aceitar o convite. Você sabe que o Fala Candidato, ele é imparcial, ele traz realmente a verdade para o eleitor e para quem está pensando o candidato que é válido ter o crédito do seu voto, né? Que é o que há de mais importante em eleições municipais, que é bastante acirrada, a gente sabe como que é. Obrigado por aceitar o nosso convite, sabendo que você vai passar por uma sabatina, mas eu quero que você apresente realmente quem é o Wilson de Souza. Quem é o Wilson, pré-candidato a vereador do município Caiçara de Armação dos Búzios. Bom, depois de uma introdução dessa, né, meu amigo? Eu fico aqui, me sinto lisonjeado, primeiramente, por estar participando aqui com você. Você é um cara que sempre teve na ponta da comunicação da cidade, sempre trabalhou com marketing. E eu fico feliz e satisfeito em ver, né, você aqui agora, né, frente ao seu programa que Fala Candidato. É uma honra para mim estar presente aqui. Primeiramente, muito obrigado. Né, eu fui candidato a deputado federal, mas na ocasião eu deixei a minha candidatura, porque na época foi quando o Gladson resolveu ser candidato também a deputado federal, e como a gente estava foi no início, né, do processo, todo esse processo da GS, e eu acabei saindo, né, para poder apoiá-lo. Mas a política que você falou, né, tá na veia, né, trabalhei no Congresso ali por 12, 13 anos ali, e sempre conectado com Brasília. Eu sempre estou em Brasília, você me vê através das minhas redes sociais aí, a gente está sempre lá. Tem 20 dias atrás, né, eu estava lá com a ministra da Saúde, no lançamento lá também do PAC, né, que teve lá no Palácio do Planalto. Então a gente sempre está ali buscando possibilidades para a gente poder estar trazendo aqui para essa cidade que é, né, nosso... Hoje que a gente fala que é um ninho, né, a Búzios ela acolhe. Eu vivo em Búzios há 30 anos, né, não sou nascido em Búzios, sou nascido em Brasília, mas eu vim para o Rio muito cedo, né, e aí sempre conectado aqui com a cidade. E a gente olhando para tudo que vem acontecendo, com a política que vem acontecendo em Búzios também. E aí, meu amigo, a gente conversa com outro, a gente conversa com os empresários. E aí a gente, numa conversa entre amigos, bora, Wilson, bora, vamos, você tem que vir, né, e tal. E aí a gente, vamos lá, vamos embora, vamos partir para esse projeto aí, né, um projeto ousado, né. A disputa de um vereador, ela é complicada, ela não é uma eleição fácil. Talvez a eleição de deputado, ela seja... tenha menos dificuldade do que a eleição para vereador, porque vereador são muitos candidatos. É a cidade inteira. Nós estamos aqui hoje, 30 mil, a população de Búzios, deve ter o colégio eleitoral em torno aí de
22 a 25, sempre aumenta um pouquinho todo ano aí, mas é uma disputa acirrada, né? E é isso, eu acho que a população hoje merece, né? Eu não estou aqui para falar mal de nenhum candidato, né? Nenhum atual vereador, se eles estão lá, é porque é a população que elegeu. E eu costumo falar que o povo merece o governo que tem. Então, se eles estão lá, eles estão representando as pessoas que votaram nele. Eu acho que Búzios merece muito mais da administração, do executivo, da atuação da Câmara, né? Existem bons vereadores aí, todos são meus amigos, né? A maioria deles, eu acho que eu conheço todos os vereadores, mas a gente está na hora de mudança também, né? Eu acho que se você foi um período, dá oportunidade para o outro, né? Eu acho que essa renovação ela é necessária ter dentro da política. E Búzios vive um momento aí, os últimos ciclos políticos de Búzios é muito tenso. Entrada e saída, né? Foi doutor André com Henrique. Aí agora tivemos recentemente essa situação do Alexandre, aí entrou o Rafael. E quando um sai, o outro entra e fica uma troca, e isso realmente prejudica muito a cidade. Eu acho que está na hora das pessoas se unirem por Búzios. Eu acho que a polarização da política hoje também é uma coisa horrível também. Eu não vejo a polarização como uma coisa boa. Se você me perguntar, Will, tem esquerda e direito? Eu falei, tenho. Eu tenho uma mão esquerda e tenho um braço direito. Mas eu tenho uma cabeça, irmão, no meio. E o que comanda é o sistema. Então não adianta eu ter esquerda e ter direita aqui se temos um sistema político no país que ele acredita as regras, né? Ou seja, são os empresários, são os banqueiros. Então não adianta as pessoas ficarem nessa polarização aqui fora enquanto a Câmara fecha suas cortinas, irmão. Aí aprova projetos, todo dia parece uma novidade. Aprovaram projetos disso, daquilo no Senado ou na Câmara. Se a gente não tiver de olho, né, as coisas acontecem ao apagar das luzes. E aí você pergunta, mas como que isso aconteceu? Porque o sistema faz isso. Então, acho que para a gente começar a mudar essa questão política, a gente tem que mudar numa bandeira que eu bato muito, que é a educação, irmão. Né? Todo político fala de educação, mas ninguém faz um trabalho efetivo na educação. Hoje, toda a educação do nosso país... Vamos para Búzios, né? É do copia e cola, irmão. O mesmo livro de história que eu estudei, eu tenho 54 anos, eu sou de 1969. Né? O mesmo livro de história, eu acho que é o mesmo. Com essa cara de garotão? Garotão de 31 anos? Caraca! Esse mesmo livro é o livro de hoje. Então, os professores não têm reciclagem, não tem um apoio para o professor ganha mal. Então, assim, esse trabalho dessa reconstrução da educação, ela tem que começar na base. Aí eu não vou viver essa... Se começar hoje, eu não vou pegar, né? Eu tô com 54, tô na poleta, já tá virada, né? Eu já tô aqui, cada dia que passa é um dia menos de vida, né? Não é um dia mais que eu bebi, não, é um dia menos. Então, assim, todo esse projeto, é isso que a gente vai trocar essa ideia aqui. Mas eu tô satisfeito de estar aqui com você e eu falo muito, irmão. Vambora. Você tem que ir perguntando, que senão eu vou falando, deixa você me perguntar para não ficar em saia justa, entendeu? Eu sou bem democrático, eu deixo que o candidato fale, porque o eleitor quer ouvir o candidato. Isso. Ele quer entender que é o candidato. E eu falo, candidato tem essa missão. Presta atenção, você não adianta você estar em rede social, em Instagram, em tudo que você quiser, para não falar um palavrão aqui e não levar um pi. Cara, se você não ouvir a pessoa, se você não entender quem é a pessoa, cara, você vai ficar naquela na hora lá, unidunité. É isso. Instagram, tudo é perfeito no Instagram, meu amigo. Eu quero ver aqui, cara a cara. A pergunta, eu fazendo o papel do eleitor, da sociedade, te perguntando e você me falando exatamente o que você acha. Primeiro, dá pra ver que você tem uma bagagem política de poucas pessoas que eu sentei nessa mesa. Então, o que acontece? Isso já te dá, meu irmão, meio caminho andado na hora de legislar. Sim. População, vereador, não é só pra fiscalizar. Vereador é para criar projetos de lei, enviar memorandos, fazer comunicados. Trabalhar para a população, né? Mas ele é a população, só que com poder muito maior, sim, né? De comandar, de fiscalizar orçamento. Mas o principal, o vereador vai passar na sua rua e ele vai ver que não tem iluminação pública ou saneamento básico. Ele vai mandar um memorando para o executivo, ele vai levar para a Câmara, ele vai levar em pauta e ele vai ver o que tem dentro do orçamento para executar esse tipo de pedido. E o executivo vai analisar e pode executar. E ele tem a missão de fiscalizar se o que foi pedido está dentro do orçamento. Existe uma galera técnica, galera. Não acredite que é o vereador que vai lá e comanda. Existem concursados técnicos, responsáveis e pessoas idôneas para
para estar em tal cargo. Então, você, eleitor, analise bem. Primeiro, o poder de argumentação do candidato, ele fala que fala muito. É necessário explanar a nível de que você entenda. Então, Deixa eu pegar um gancho no que você está falando. Fica à vontade. Deixa eu pegar um gancho, porque eu estava recentemente, esse último mês que eu estava em Brasília, a gente estava num debate lá na CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça. Acabou a audiência lá e a gente ficando foi até quando o desembargador William Douglas fez uma explanação lá belíssima, né? Bacana. Falando que o parlamento hoje, ele tem deputados com 100 mil votos, 200 mil votos, mas abaixa a cabeça para um STF que o cara foi indicado. O cara nem voto tem e a gente vê um parlamento. Então a gente estava nesse debate, aí voltando aqui para o vereador. Joey, a preocupação que a pessoa tem que ter hoje na hora da votação, porque fala assim, eu vou votar no Joey porque o Joey é meu amigo. Eu vou votar no Joey porque o Joey, ele me deu uma telha, ele me deu assim. Isso é muito ruim. Por que está acontecendo? Às vezes não é que a pessoa é ruim, não. A pessoa é uma boa pessoa, pessoa solidária, o cara faz Mas ele não vai ter o conhecimento técnico para poder efetivar. Como que você vai eleger alguém que não entende de orçamento? Como é que você vai eleger alguém que não entende do direito, não entende da Constituição? Então, mas não precisa. Precisa, irmão. Eu acho que hoje, por exemplo, para você fazer um concurso para a Polícia Militar, você tem que estudar. Para você fazer um concurso, para você fazer um concurso, qualquer concurso público, ou seja para juiz, ou seja para professor, para qualquer concurso você tem que estudar. E o político não tem essa prerrogativa, né? Eu acho que falta no país, né, o profissionalismo profissionalizar o político. Ou seja, tem que ter uma escola para o político. O cara tem que saber, ele tem que chegar, passar ali para ele poder ser um candidato, ele se apresentar adequadamente para a população. Então, assim, esse debate aconteceu lá na CCJ, mas ao mesmo tempo que ele aconteceu, não, mas isso não pode acontecer, enfim. Então a gente vive num país hoje que a política é a política, eu chamo ela até de escravista. Né? O efeito manada. Pesado. Por quê? O que acontece? O eleitor, ele está condicionado, né? Porque ele vive, vamos lá, a armação dos Búzios. Você mora em Búzios. Quais são os maiores empregadores da cidade de Búzios? Prefeitura, turismo, certo? Os hotéis e tal. São os dois maiores, sendo que a prefeitura é o maior empregador. Aí você chega pro filho dessa pessoa que trabalha na prefeitura, o que seu filho vai ser? Ele vai ser o quê quando crescer, irmão? Eu vou trabalhar na prefeitura. Né? Porque as pessoas estão condicionadas a isso. E hoje eu bato na tecla, por isso que eu falo da educação. Se a gente não mudar esse cenário, a Previdência já está falida. As pessoas, meus pais, hoje minha mãe está com 80 e meu pai tem 87 vivos, graças a Deus, moram em Brasília. Que bacana. Moram em Brasília. Eles estão aposentados. Essa próxima geração não vai mais conseguir aposentar, irmão. O Estado já está quebrado. Ou seja, o que vai acontecer? Se a gente não tornar essas crianças de hoje empreendedoras, tirar elas da caixinha, tirar dessa educação copia e cola, ter na sala de aula educação financeira. Hoje o cara sai de segundo grau e não sabe fazer conta de juro composto. Juro simples. Eu falo até de faculdade. Porque não é explorado. Então, você tinha que ter oratória. Você lembra, não sei se você pegou na sua época, tinha o SPB, né? Morais cívica. Tiraram isso tudo da grade curricular. Sim, moral cívica chega a pegar. Né? Então, sim, tiraram isso tudo da grade curricular e ficou essa educação efeito manada. Eles não querem tornar as pessoas empreendedoras. Por isso que nós temos hoje no país 22... Nós estamos no universo aí, vamos lá, 206 milhões de brasileiros, né? Acho que a estatística é essa. 22 milhões só de empresários. 11%, 11 milhões de funcionários públicos. É pouco, irmão. E esse meio aqui? Quem é que sustenta todo o Estado, irmão? Só esses 22 milhões de empresários, sendo que nesses 2 milhões de empresários, 7% deles é o grande. Né? O resto é o pequeno e micro, que é o que mais emprega. Mas é o que mais sofre com a carga tributária. Então, vamos voltar, né? Essa geração de hoje, que é chamada geração Nutella, que é a geração cheia de mimimi, que é isso, ela tem uma oportunidade hoje incrível, que eu não tive, que você não teve, que é isso aqui, irmão. Ela tem um smartphone. Hoje você pega a IA, inteligência artificial, você... eu pedi fazer uma letra de música ontem, botei faz a letra de música com os temas, tá, me deu uma letra. Mas é a harmonia? Me deu a harmonia. Então, se as pessoas souberem usar isso aqui, irmão, né, elas têm grandes possibilidades, mas a escola não está ensinando.
né? A escola fala de inclusão digital, o que ela acha que é botar um computador na sala de aula. Não. É ensinar essas pessoas a usar as ferramentas que estão disponíveis aqui. Você é um cara do marketing, você é um cara do digital. Você sabia que tem uma plataforma chamada Monetize? Sim, conheço. O que é a plataforma Monetize? Para você que está nos escutando aí. Você se cadastra na plataforma Monetize, né? Você não paga nada, seu e-mail, telefone e tal. Você vende produtos da Monetize. Então, qual é o meu nicho? Eu gosto de malhar. Então, eu vou vender suplementos para musculação. Whey Protein, BCAA, tal. Eu pego e encho meu carrinho daquilo ali e coloco. Eu crio um link, certo? Eu vendo o que não é meu, entrego com garantia o que não é meu e recebo por isso. Ou seja, eu vendo um produto que não é meu, olha só, né? A pessoa recebe o produto que eu vendi com garantia, com nota, com tudo sim, uma coisa que eu não produzi nem nada. Ou seja, hoje o digital, ele proporciona você fazer isso. Como, Wilson? Por quê? Mas como é que eu recebo 25% de comissão se eu vender esse óculos? Porque eu vou criar um link, porque isso é feito, é o marketing de rede, né? Eu faço, você faz, você faz, você... Então, se muitas pessoas fazerem, o que está acontecendo? É por isso que o mercado e-commerce, ele cresce violentamente no país, através do digital. Mas, Joey, tem que ensinar. Isso tem que estar na sala de aula. Tem que haver educação, senão... Tem que ter... Então, a inclusão digital, quando você fala disso, a pessoa acha que a inclusão digital, então, bota um computador lá. O cara ficar jogando paciência, ou o máximo que ele aprende é o Excel e o Word, né? É o que ele vai aprender. Cara, você tem que usar as ferramentas. Hoje a gente fala num mercado financeiro voando. Pessoas... Eu concordo com o que você falou. Tem um monte de milionário no Instagram, né? Tem. Fake news, né? Tudo fake. Mas tem pessoas que trabalham realmente e ganham dinheiro com o digital. Só que a gente vê, volta a falar, a gente vem numa cidade onde vem sendo executado um projeto de educação muito primário, muito antigo. Búzios é uma vitrine do mundo, irmão. Aqui o ensino público tinha que ser bilíngue. Eu acho que o ensino público aqui era quase com obrigação. A gente recebe turista aqui do mundo inteiro. Você anda na Rua das Pedras, hoje chega o turista ali, a pessoa fica lá. Chama 10 pessoas para entender que o cara quer comer chicken. Que o cara quer comer um frango, entendeu? Então por que não ensina isso na escola? Por que nós temos aqui a FATEC, né? A gente estava falando aqui há pouco aqui. FATEC. Então, assim, que é um segmento do ensino técnico que é primordial. O ensino técnico sumiu. Hoje você tem um cara que não estudou ou você tem um cara que é formado, né? Porque as faculdades hoje também não é do meu tempo, que eu fiquei 2 anos para passar no vestibular. Que era difícil você passar no vestibular. Hoje era bem difícil. Hoje você faz uma redação, por isso que eu falo do ensino. Você faz uma redação, você está credenciado a fazer uma faculdade. Hoje você tem um Enem. Na minha época não, irmão. Na minha época eu saí do 2º grau, eu estudava escola pública à noite, que eu já trabalhava. Quando eu fui fazer uma prova na UNB, em Brasília, né, na Universidade Federal lá, que eu peguei a prova de matemática, para mim era grego. Falei, que língua é essa? Eu não sei o que eles estão falando. O nível era bem outro. A qualidade era muito ruim no meu ensino. Mudou, Joey? Não. Só quem tem dinheiro para poder pagar uma boa escola particular para seu filho, aí ele vai ter uma melhoria no nível de educação dele. Então tá. Mas por que a gente não pode, num município onde tem, talvez aqui, não sei quantos alunos tem na rede pública aqui, uns 5 mil? É uns 6 mil. Não, é uns 6 mil, acho. Vamos colocar 6 mil. Vamos colocar aqui 5 mil alunos. Pô, é pouco, irmão. Dá para se fazer um trabalho bacana. Búzios tem que ser um exemplo. Búzios dá para se fazer um trabalho legal. Mas, né, aí vem toda uma política. A gente sabe que a prefeitura é engessada. A burocracia, né? Ela é complicada. Mas se as pessoas se unissem, né? Hoje a gente está vendo aqui o funcionalismo público, né, de Búzios, pedindo aí o plano de cargos e salários, né? Isso já estava esse pedido aí, ó, rodando. Por que não pode, né, diminuir a máquina com tantos cargos comissionados e incentivar o concursado que está ali? É servidor público, ele está aqui para servir ao público. O político, ele passa, irmão. O político, amanhã, se Deus quiser, eu ganho para vereador. Eu sou vereador? Não, eu estou vereador. As pessoas não se... Isso ali não é um cargo vitalício. As pessoas... Mas o funcionário público, ele é vitalício. Ele vai ficar ali até ele se aposentar, até ele morrer. Então, por que não ajudar esse cara? Por que não incentivar os professores? Por que não tratar a educação de uma forma para a gente formar empreendedores?
Né? Então, assim, eu acho que essa consciência... mas Búzios é um balneário. Não, mas as pessoas não querem o desenvolvimento de Búzios. Eu escuto isso às vezes também, né? Sim, Então, sim. assim, não, porque Búzios tem isso. Eu falei, não é isso. É porque as pessoas não chegam a informação para elas. Volto a falar, efeito manada, deixa o meu povo estudando dessa forma aqui. Porque eu não quero ninguém empreendedor aqui, não. Porque senão eu não vou conseguir manipular a mente dessas pessoas. Eles vão continuar votando no Zezinho das Couve. Porque o Zezinho das Couve é legal. Para de votar no cara que é legal, irmão. Você tem que votar no cara que é competente. O cara que tem condições de legislar, igual você falou. O tudo. cara que tem condições de chegar no prefeito e falar, meu irmão, isso aqui tá errado, eu não vou aprovar. Mas juntou todo mundo aqui. Não, juntou todo mundo aqui não. Senta aqui todo mundo aqui. Vamos sentar e vamos revalidar isso aqui. Mas eu sou da... Não é questão... Sabe essa coisa da política, da base? Eu sou da base da política. Eu sou... Cara, você não foi eleito para ser base. Você foi eleito com um mandato representando o seu povo. A pessoa não está preocupada se você é da base, se você não é, ela quer que você faça o certo. Né? Então, beleza, existe a democracia. Somos, 6 pessoas. 5 acham que está certo. Eu acho que está errado. Não, beleza, né? Então, vamos aqui. Mas as pessoas hoje não. Elas fazem um trabalho, né? Eu vejo alguns que têm um trabalho pontualmente, né? E eu posso citar o nome de um cara que eu gosto, né? Apesar de eu estar vindo disputar, eu quero... a disputa de voto vai ser mano a mano, vai ser acirrado. Mas tem um cara que eu gosto muito, que é o Dom. Né? O Dom tem um trabalho bacana, já é um vereador cascudo já, né? De tempo aí. Ele vai para Brasília. Gente, Joey, Brasília. O Dom é muito articulado, cara. Brasília, ele tá no segundo mandato e você vê ele viajando, trazendo emenda. Ele vai no deputado, ele traz emenda. Eu vou te dar um dado interessante de Búzios. Nos últimos 5 anos, Búzios recebeu 27 milhões em emendas parlamentares, emendas individuais parlamentares. Cada parlamentar tem direito a 30 milhões de emenda todo ano, cada deputado. A bancada do estado do Rio de Janeiro são 46 deputados. Então, se você pegar 46 deputados, se cada um desse 1 milhão, nós teríamos 46 milhões de emendas individuais por ano, certo? Fora a emenda de bancada, fora, enfim, tem vários tipos de outros recursos, né? Cadê esse trabalho, irmão? Se um ano eu poderia ter 46 milhões, por que em 5 eu só tive 27? Então o que o meu vereador tá fazendo, brother? Entendeu? Volta a falar, às vezes é por falta, né, de um entendimento, de um conhecimento, de uma articulação, coisa que o Dom faz muito bem, né? O Dom faz muito bem. Um abraço aqui pro meu amigo Dom de Búzios, né? Dom, sou seu concorrente não, hein, Dom? Você vai ficar bravo comigo. Eu tive já, a oportunidade de estar conversando com o Dom e eu vejo ele sempre nessa articulação Búzios Brasília, Búzios Alerj. Você concorda que é muito pouco, irmão? É muito deputado. É um custo absurdo, né? 46 deputados do estado do Rio de Janeiro. É muito deputado, com 30 milhões de emenda por ano, e Búzios em 5 anos só recebeu 27 milhões, irmão. Brasília tem que ter, a prefeitura de Armação dos Búzios, como de qualquer outro município, tem que ter uma base em Brasília, irmão. Eu estava lá agora, o Ministério da Saúde tem dinheiro para um monte de projeto. O Ministério da Cultura tem dinheiro para um monte de projeto. Ministério da Infraestrutura, todo o ministério. Agora, tem que conhecer. Você tem que ter o caminho das pedras. Aí você vai num deputado, o deputado faz o mesmo que o vereador faz ou que o prefeito faz. Ele valoriza, né? Não, vou ver se eu consigo arrumar aqui um negocinho para você. Mas se você for efetivo, irmão, se você chegar com um pedido de emenda, deputado, olha só, nosso município está precisando, porque nós precisamos lá um saneamento. Eu preciso de saneamento lá, mas eu preciso de 30 milhões, mas eu quero 1 milhão seu. Eu vou botar na mídia que você me deu 1 milhão. Você acha que o deputado não vai dar, irmão? Ele tem 30. Né? Eu tenho aqui, agora eu até fiz uma solicitação, né, para o prefeito Alexandre Martins, que eu tive lá no Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, né, porque eu tive uma audiência pública participando lá na Câmara dos Deputados, e ele falando sobre a quantidade de recursos que tem para as instituições filantrópicas, sem fins lucrativos. Né? E aí, eu participando daquela audiência, eles fizeram uma explanação linda, os técnicos lá, só que aquela explanação ela estava sendo feita para pessoas que têm formação. Certo? Eu estou falando de Brasília. Não é porque as pessoas de Brasília são melhores, não, porque realmente a estrutura do Congresso Nacional não tem em lugar nenhum. As informações chegam a todo momento, então você sabe tudo que está acontecendo no país. Então, quando terminou a explanação deles, eu pedi a palavra e falei, né? Eu moro no município de Armação dos Búzios.
Aí eles olharam pra mim, eu falei, eu moro onde todo mundo quer passar férias. Aí todo mundo abriu um sorriso, né? Aí quebrou o clima lá. O que eu falei? Olha só, lindo o que vocês estão falando aqui. Só que lá na ponta, as pessoas não sabem. Como é que eu tiro uma certificação do SEBAS? Como é que eu consigo hoje receber recurso do governo federal se eu tenho uma instituição que eu trato dos idosos? Aí o que acontece com a política? Se eu não sou amigo do prefeito, eu tenho uma instituição, mas se eu não sou amigo do prefeito, ele não vai me dar a certificação, que é a primeira, que é a CMA, do Conselho Municipal de Assistência Social. Essa é a primeira que ele tem que ter. Tem isso em Búzios? Aí depois Wilson? tem o KNAI. O prefeito pode escolher para quem que ele dá a certificação. Se você não é da base, se você não é disso ou daquilo, meu amigo, a política vingativa, né? Essa é a política vingativa. Claro, Porque... mas isso não seria inconstitucional? Meu amigo, a gente tá vivendo no Brasil, né? No Brasil, a Constituição ela foi rasgada há algum tempo. Eu quero como cidadão, não acreditar muito nisso. Agora, não existe um plano de município para que, assim... você acha que hoje a vaidade é tanta? Sim, olha só. A vaidade é tanta que, por você não ser da base de um prefeito ou do que seja, ele realmente vai te negar coisas que dá viabilidade. Eu não estou falando que está acontecendo em Búzios, porque eu não tenho essa informação. Eu estou falando a nível geral. A nível geral. Isso foi falado em Brasília na audiência pública e eu falei, e o Ministério do Desenvolvimento Social tanto sabe disso que eu convidei eles para vir para Búzios. Convidei para vir para Búzios, né? Para a gente vir, para a gente fazer uma palestra aqui, chamar as instituições não só de Búzios como da região, né? Para poder falar, gente, olha só, não precisa do prefeito aqui não, vocês podem ir para Brasília, tá? Diretamente. Vocês podem ir para Brasília direto. Como você citou um exemplo. Se você tem sua certificação do CMAS, se você tem o CNAE, mas eu preciso do SEBAS. Não, o SEBAS não é uma certificação que vai proibir você receber o recurso. Mas ela ajuda muito na questão tributária. Ou seja, né, nós temos aqui a APAI. Eu tive na APAI aqui há pouco tempo, até com o Dr. Márcio José, que é um outro candidato também a vereador. Ele é o próximo a vir aqui, sabia? PDT. Sabia que ele é o próximo? Márcio a gente teve algumas rivalidades, né, por causa de empresa, ele era advogado, e a gente sempre bate numa tecla, Joey. Isso é importante eu falar aqui também. Eu vivi um processo empresarial aqui em Búzios, onde eu tive um contrato trabalhando aqui. E em função de acordos mal feitos e mal resolvidos, eu acabei perdendo meu contrato e fiquei devendo alguns funcionários aqui. Isso já tem um tempo já. Eu nunca me neguei a resolver. Tanto que o Márcio me chama toda vez, a gente briga, fomos lá no fórum, toda vez juiz, mas como que eu posso? Me ajuda, como é que eu posso solucionar? A gente está buscando um viés de solução disso. Porque a gente precisa dialogar, irmão. Não é porque você é do PT, não é porque você é do PSDB, porque... Não, a gente tem que sentar e dialogar. Então o Márcio, hoje ele é advogado da APAI. Também ele está fazendo um trabalho lá com a APAI. E eu estava explicando para ele, porque a APAI hoje, ela precisa, cara. Que trabalho lindo que eles fazem ali dentro. Mas por mal gestão passada também, eles perderam a certificação do SEBAS. Né? Porque ficou num período ali que estava em transição, sai o presidente, entrava o outro. E quando isso acontece, você demora muito, porque é burocrático. É tenso. Tanto que no Ministério eu falei, vocês podem fazer uma explanação dessa lá na minha cidade? Aí quando você fala Búzios, todo mundo quer vir para Búzios. Eu falei, claro que eu quero. Mas eu preciso aqui do Alexandre Martins, que é o prefeito, o chefe do executivo, para poder ter um espaço, para poder fazer, para poder trazer essas pessoas. Isso tudo tem custo, né? Tem passagem, hospedagem, tudo para vir para cá para poder fazer. Mas isso é tão essencial, porque tem tanta gente que tem trabalho bom, fazendo um trabalho social, filantrópico bom, e não sabe que ele tem direito nem a receber dinheiro. E o próprio cara da ONG, do cabo do instituto ou fundação, ele monta aquilo ali porque alguém falou, não, você tem que ter uma instituição. Aí ele monta, mas ele não sabe que aquilo é uma ferramenta poderosíssima e que ele pode ajudar muitas pessoas. E Brasília tá lá assim, ó, eu quero projetos. Mandem projetos. Os projetos não chegam porque não tem um incentivo do poder público, das próprias câmaras municipais para atender esse tipo de necessidade. Brasília, eu volto a falar, se todo chefe do executivo tivesse um escritório em Brasília para tratar dessas questões, eu tenho certeza que tinha muito mais recurso disponível para a administração trabalhar e o recurso que é oriundo do próprio município, fundo de participação, royalty, tudo, aí sim ia sobrar esse dinheiro para fazer a manutenção da cidade. Né? Então você tem recurso do governo federal, por que não buscam? Né? O que impede hoje das pessoas irem buscar esse recurso em Brasília?
Será que pode ser? O município pode estar inadimplente, eu acho que não sei se é o caso de Búzios. Se o município tiver com calque, que a gente chama o calque, né? Alguma certidão pendente, não pagou algum tributo, ele vai cair, ele não consegue receber nem emenda parlamentar. Mas isso aí também é uma coisa que toda administração está errado. Então vamos corrigir, vamos acertar pra gente, se lá tem tanto dinheiro. Então eu falo para você, amanhã, se Deus me permitir, me der essa oportunidade, os eleitores de Búzios me coloca como um vereador, né? Eu sou um pré-candidato, é isso que a gente vai fazer, é isso que eu vou fazer. A gente vai aqui legislar, vamos fazer projeto. Eu quero uma cidade monetizada, eu quero um ensino bilíngue, eu quero falar aqui que, por que hoje a gente tem a tecnologia, eu chego lá no Alabardô, não tem um token, meu irmão. Pra me apertar, eu falo assim, onde é que é a praia da Tartaruga? Onde é que é a Azeda? Não, você entra numa cidade mal sinalizada, que quem não é daqui, a gente que é daqui se perde. Imagine quem não é daqui. Então, assim, a tecnologia tá para isso, né? Então, quando a gente fala em inclusão digital, é tudo. A inclusão digital para a educação, a inclusão digital para o turismo, a inclusão digital para os professores, né? Hoje você pode adequar muito uma grade curricular com vídeos, com palestra de vídeos. Vamos falar sobre oratória. Qual é o maior terror do aluno? Sabe qual é o maior terror do aluno? Já foi aluno, você sabe. Português, matemática? Não, apresentar o trabalho lá na frente. Ah, é verdade. Né? Concorda? Não era pra mim. Também não era pra mim. Minha faculdade, particularmente, eu nunca fiz um trabalho. Porque ninguém queria apresentar. Eu falei, vocês fazem que eu apresento. Eu falei muito. Negociação. Vocês fazem o trabalho que eu apresento. Então, hoje, se você tem um curso de oratória, vamos falar de empreendedorismo. O que é ser empreendedor? O que eu preciso para me tornar um empreendedor? Hoje você tem um Sebrae. Cara, é fantástico o trabalho que o Sebrae faz, né? SESI, Senai, né? Que tinha... Nem sei se SESI, Senai hoje funcionava muito bem. Mas hoje você pode chegar para um Sebrae, eu quero montar uma empresa. Cara, eles vão te dar tudo uma consultoria para você. Porque hoje, por essa falta de informação, por a falta da educação financeira, essa educação empreendedora, de cada 10 empresas que abre, 7 fecha. Vou montar um café. Quiosque de café. O cara monta o quiosque de café. Ele não sabe qual que é a logística do café, aonde que ele vai comprar o café. Não, vou montar aqui e vou ganhar um dinheirinho. 3 meses, 4, quebra. Você vê que toda hora ali na Rua das Pedras, abre uma lojinha pequena, você passa daqui 3 meses, fechou. Mudou de nome, fechou. Sabe por quê? O cara tem um sonho. Ele quer ser empreendedor. Ele não quer mais ser servidor, ele quer empreender, ele quer gerar emprego. Mas ele não sabe. Então, o que falta hoje, aqui em Búzios principalmente, é a gente formar essa geração de empreendedores. Vai desafogar a prefeitura, que ninguém vai querer mais trabalhar na prefeitura. Vai desafogar com possibilidade de aumentar o salário do servidor público, que hoje está essa briga aí por plano de cargos e salário, para a Câmara aprovar, porque tem que... Não, mas isso aqui gera custo. Olha a preocupação, olha o que a gente elimina se a gente formar empreendedores. Desafoga o funcionalismo, os cargos comissionados vão diminuir, porque só vai trabalhar no serviço público quem gosta do serviço público, e as pessoas vão se tornar empreendedores do turismo. Você tem, né, o turismo, você entende da área, é um leque de opções para você poder trabalhar. Muito. Para você, aqui, nós não temos guia. Bom, pelo menos eu não conheço, eu nunca vi ninguém me abordar falando, você quer conhecer a praia? Então, não tem. Não, nós temos sim, inclusive agora eles estão mais assim, pouco se dá a conhecer, e pouco se dá trabalho para eles. Eu vou pegar o gancho aqui que você falou. Por favor. É algo bem importante. Senhores legisladores e executores, né? Tô falando de vereador e prefeito. Eu acho que não cabe, né? O Wilson trouxe uma clareza muito bacana aqui pra gente, né? Porque nem eu sabia disso, tá sendo uma aula pra mim, eu já sou grato, eu saio daqui aprendendo e sabendo coisas, mas assim, senhor executivo, senhor legislador, se existe um impeditivo de você trazer recursos federais pro município e você se cala, você não tá cumprindo sua função de representar a gente. Se o executivo te nega toda essa documentação e essa viabilidade que o Wilson trouxe aqui, você já deveria ter falado e denunciado. O Fala Candidato, ele tá numa função muito mais de trazer luz ao eleitor. Cara, tá sendo uma aula aqui, mas eu vou voltar num ponto muito específico. Nós temos aqui um deputado que, que a gente sabe que ele sempre está trazendo emenda para Búzios, sabe que a gente vê bastante ele, e ele é um cara da educação que traz muita coisa,
que é o doutor Serginho. E a gente percebe que o doutor Serginho, quando ele precisava trazer alguma coisa e tal, a gente via um diálogo muito bom entre ele e André Siciliano, que é totalmente oposto. Ele é PL e André Siciliano, PT. Ou seja, o doutor Serginho, ele passava... Não existe politicagem, eu tô falando de fatos e coisa que a gente sabe. O doutor Serginho, ele passava por cima de toda essa narrativa estúpida, que eu encontro que é estúpida, desculpe a palavra. Polarização. De direita e esquerda, sem um plano de Estado, de município e de nação. Hoje você vê todo mundo se degladiando na audiência, na CPI, no que seja, você não vê nada concretizado. Na verdade, a gente está tendo até um posicionamento até muito pacificador dos ministros. Isso é muito certo, muito pacificadora, tentando mostrar que está trabalhando pro Brasil. E não existe politicagem, é o que a gente vê na mídia e nas transmissões. Tá aí para você ver, qualquer um ver. Não existe politicagem, isso é a verdade. Então, a gente vê ele ir negociar, trazer emenda. Né? A gente viu muito no caso da FATEC, da CCERG. A gente tem alguém de Búzios, que é também pré-candidato, e que estava nessa briga, e que estava nessa luta. A gente viu muita coisa ser reformulada, enfim. Mas um só, meu amigo, você vai o quê? O cara vai terminar os 30 milhões dele? E doutor Serginho é deputado estadual. Eu tô falando de 30 milhões da cota dos deputados federais. Federais. Aí, a minha ignorância fez eu falar de um deputado. O mesmo deputado assim, estadual, ele vai pedir pro Estado. Então você ainda tem um Alerj, são 70 e poucos deputados na Alerj. Acho que é isso. Alerj é a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Tem lá um monte de deputado lá que tem recursos para trazer para os municípios. E você tem Brasília, que são os deputados federais. Então o deputado estadual, ele trata da questão do Estado e os federais tratam da questão Brasília-União. Claro. Certo? Então são dois meios para você, duas torneiras, para você poder ir atrás do recurso. Então assim, volto a falar. Os municípios, Joey, primeiro só retratar aqui que eu falei que eu não vi guia, mas tem os guias, né, que você falou. Tem os guias, tem uma associação de guias, eu fui monitor, né, então não fui. Eu faço a minha retratação aqui, mas eu quero conhecer mas eu entendi o seguinte, eu tenho hoje eu sou muito partidário com o que o Wilson está falando, monetizar a cidade. Em tudo. Em termos de informação, em termos de educação, em termos de tudo. Hoje eu dei uma entrevista por última hora. O cara falou assim, Wilson, como é que é essa questão da monetização da cidade? Como é que você pode, através do empreendedorismo, através da tecnologia, através da educação financeira, você pode gerar vários campos, né, de monetização e o principal deles é a inclusão digital. É a inclusão digital. Então, assim, quando você fala em todo esse processo e quando eu falo que existe recurso para adequar todos esses processos, hoje tem o Fundeb, que é um recurso, todo município recebe o Fundeb. Todo município recebe o Fundeb. O que é feito com o Fundeb da cidade de Armação dos Búzios? Não sei, também, aí não é, eu não fui pesquisar isso. Então, eu ouvi alguma coisa de uma pré-candidata sobre esse recurso, não aprofundei, e o mau uso dele. Normalmente, né, as prefeituras sempre tem o problema da questão de funcionalismo, pagamento. Né, porque é funcionário, é cargo de comissão, e a lei de responsabilidade fiscal, ela bate muito nessa questão, tem que estar equilibrado. Normalmente isso nunca está equilibrado, né? Então o cara se vira. E muitas vezes esses recursos, né, são usados de forma que... Para que serve o Fundeb? Não é para pagar funcionário, não é para pagar professor, é para fazer projetos. É para justamente trazer um projeto de inclusão digital, vamos trazer um projeto do ensino bilíngue, esse recurso é o governo que dá. Ele não está saindo do cofre da prefeitura. O governo te dá para você fazer. Então, Brasília tem ônibus escolar, vários projetos que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem para atender os municípios. Mas são muitos projetos. Muitos. E a gente fica triste quando você vê que um ensino com a qualidade que está. Mas aqui ainda está melhor que em muito lugar. Tá. Tem lugar que é muito pior. Mas isso é credencial? Não é credencial. Aqui nós podemos ser o número 1. Aqui a cidade pode ser número 1 em educação. Aqui a cidade... Por que nós não trazemos para cá um centro tecnológico? Hoje a gente fala em startup, hoje a gente fala tecnologia, a gente fala em blockchain. O que é isso, Wilson?
né? Você fala quando você vai para o mercado financeiro, que é a minha área, eu sou economista, eu gosto muito do mercado financeiro. Tem coisas que você vai falar que você tem que parar de falar, porque a pessoa fica olhando para você, ela não entende nada. É um papo que Então, assim... Não dá procedimento porque a pessoa é ignorante no bom termo. Ela é leiga, ela não sabe. Não é que ela é ignorante, não chegou a informação para ela. Então as pessoas estão sendo lesadas, irmão. Estão roubando a condição das pessoas serem pessoas melhores. Não estão dando a dignidade para as pessoas se tornarem pessoas melhores, né? É um fake news essa educação que é servida em nosso país. É copia e cola. É triste. É uma triste realidade isso. Hoje você vê profissionais que saem de faculdade, os caras não sabem nada. É por isso que eu falo que o meio técnico, quando você vê uma FATEC técnica, graças a Deus, porque o técnico sumiu. Ou você tem um cara que não tem o estudo, ou você tem um cara que é formado e não sabe nada. Ele formou online. Sou advogado, online. Irmão, esquece. Então, assim, é muito difícil hoje, se a gente não bater nessa tecla, que eu insisto, da educação, a gente ter uma cidade que vai aprender a votar. Wilson, vou votar em você por quê? Pô, esse cara aqui, ele tem um currículo, esse cara aqui, ele sabe falar, esse cara aqui vai me defender. Mas eu gosto de votar no Zezinho das Couve, porque o Zezinho das Couve é gente boa. Eu não tô falando que ele não é gente boa. Eu só tô falando que ele não tem a condição adequada pra estar lá. Pra assumir tal cargo. Teve uma vez que ou a responsabilidade, melhor, né? Teve uma vez o cargo todo mundo quer, né? Agora teve a responsabilidade uma vez que eu não. fiz um vídeo, Joey, na minha rede social, deu uma polêmica, porque tem... Que vídeo é esse? Conta. Rede social... Conta que eu vou deixar o Instagram do Wilson pra você depois ver esse vídeo lá. Porque quando você fala, tem um monte de hate, tem um monte de gente pra te dar porrada. Normalmente os caras vêm pra te dar porrada. Aí eu falei, gente, na hora de votar, você não tem que votar no cara, exatamente o que eu tô falando. Então você vai votar no cara porque ele é pipoqueiro. Ele é um bom pipoqueiro. Você vai perder um bom pipoqueiro e vai arrumar um mau legislador. Eu vou votar no cara porque ele é um bom médico. Pô, ele se formou pra ser médico, irmão. Ele não se formou pra ser político. Você vai perder um bom médico e vai arrumar um mau político. Né? Então, quando eu falei isso, você tá denegrindo a imagem do pipoqueiro. Eu falei, não é isso. É porque o pipoqueiro, ele é uma profissão honrosa. O garçom tem uma profissão honrosa. Agora, se esse garçom, eu quero ser político, eu vou estudar para ser político. Eu vou aprender isso aqui, ele tem todo o direito de aprender. Volto a falar, por que essas pessoas sofrem mais? Porque não tem a informação. Não chega. Então, hoje, a missão da minha vida, meu irmão, é compartilhar conhecimento. Essa é a minha missão de vida. Eu acho que você, quando tem um cargo que te proporciona isso, você consegue ampliar bastante. Então, amanhã, a gente dentro de uma Câmara... irmão, esquece. É debate toda hora lá dentro. Meu irmão, vamos pra Brasília todo mundo. Comitiva, vai sair a manchete. Vereadores foram passear em Brasília. Não é isso. É porque você só... É sua mente, irmão. É visão. Né? A sua mente é pautada naquilo que você vê. Certo? Se você não vê, você não sabe. Claro. Né? Você tem você é fruto do meio. Por que falam que tem esse ditado? Você é fruto do meio. Porque você tá aqui. Só vivo isso aqui, ó. Dentro desse quadradinho aqui, eu vivo aqui dentro. Eu não sei o que tem aqui fora. Aqui, por exemplo, onde eu nasci, né? O sonho dos meus amigos era ser motorista de táxi, que é uma profissão honrosa, que meu pai foi motorista a vida inteira, né? E eu virei para assim, eu não quero ser motorista de táxi. Mas todo mundo falava, você vai ter que ser motorista de táxi, porque meu meio era isso. Aí teve um dia que eu pulei o muro. Aí eu fui ver o mundo fora. Aí eu falei, por que essas pessoas aqui têm uma vida diferente da minha? Aí eu fui questionar meu pai. Né? Eu tinha de 10 para 11 anos. Pai, por que tem um outro mundo lá fora? Meu filho, porque lá é diferente. Lá são as pessoas que têm dinheiro. E por que vocês não têm? Eu questionei meus pais. Porque, vou te explicar, senta aqui, meu filho. Olha só, nós viemos lá do Maranhão, na construção de Brasília, e papapá, então as nossas condições sempre foram minhas, tá. Mas eu vou poder ter? Olha, meu filho, deixa eu te explicar, é muito difícil. E eu cresci com isso na minha cabeça. Então, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar, porque eu queria ter meu dinheiro. E pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava um salário mínimo. Mas naquela época ali, 87. Sou antigo, hein, mano? 87 não. Não, 87 eu entrei na Câmara. Antes, 84, por aí. Eu comecei, eu atravessei o muro, né? Eu passei o portão, eu olhava carros importados. Eu só via Fusca e Brasília. No máximo que tinha um Passat.
O bem-sucedido lá atrás, ele tinha um Passat. Então, quando eu passei para ver do outro lado, que tinha, né, outros carros, tinha restaurantes, eu falava, o que é aquele restaurante ali, self-service? Eu não tinha acesso. Era um mundo novo. Então, o que eu tô Era falando? tudo diferente. Por que eu tô falando isso para você? Você só enxerga isso aqui. Então você vai aqui dentro do bairro da Rasa, né? Aquela criança que convive todo dia ali no bairro da Rasa. Muitas pessoas, você sabia que tem muitas pessoas da Rasa que não vêm na Rua das Pedras? Sim. Então Sim, você pega aquela criança lá, aí você traz ela aqui na Rua das Pedras, vai ficar assim, ó. Meu Deus, o que é isso? Porque ela é fruto do meio de lá. Então, se a gente quer daqui, meu irmão, não for aqui para levar essa informação para essas pessoas, o mundo tá perdido. Se essa pessoa aqui continuar como ela tá, ela vai ser fruto daquele meio, pode ser, ela pode tender aí para uma coisa ruim, vai para um tráfico, né? Foi muito difícil, porque meu espírito é empreendedor. Então, eu saí da casinha aqui, pulei, eu tinha 14 anos de idade, né? Então, assim, hoje o que eu quero fazer é justamente, meu irmão, quebrar esse muro dessas crianças. Porque essas crianças, elas estão sendo lesadas. Volto a falar. As crianças, não só de Búzios, não. Falo em termos de município do interior do estado, principalmente. Elas são lesadas porque não estão dando oportunidades para elas. Mesmo vivendo a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. A pessoa pega o telefone só para ver TikTok e dancinha. Isso aqui é uma ferramenta fantástica. Vamos ensinar, pô. Né? O que custa a prefeitura ensinar? O que custa a prefeitura criar essas ferramentas, né? E disponibilizar para as escolas? Disponibilizar para os professores, capacitar os professores para tirar essa população que ela vai crescer refém de uma prefeitura, né? Ou seja, se a gente esvaziar a prefeitura com esses possíveis empreendedores, volta a falar para você, a cidade vai ter dinheiro para ter os investimentos que ela precisa. A gente vai enxugar a máquina pública, vai incentivar o funcionário público que está lá para servir a gente. Então, assim, é um processo, Joey. Eu vou ficar horas aqui falando. Assim, é doloroso. É doloroso. Mas eu, no meu auge dos meus 54 anos, talvez eu estou tendo a maior oportunidade, depois de eu enfrentar vários desertos, como empreendedor. Eu falo, vocês ficam rindo, né? Que eu já fiquei rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Parei no pobre, tem que ficar rico de novo. Mas hoje eu sou rico. De vivência, de experiência, de maturidade. Saber que quando você chega no deserto, você chegar com a tua mochila pesada, irmão. O que é essa mochila pesada? É ego, vaidade, ira. Porque quando o cara quebra, ele fica puto da vida. Eu sei que eu vivi tudo isso. Só que você tem um deserto pra atravessar. Se você tiver com peso, irmão, tu vai morrer. Tem que largar lá. Né? O que aconteceu pra gente entrar na questão da GS? Eu já tinha as experiências do deserto. De repente, a GS, blum, cai no deserto. E eu vi as pessoas agonizando. Antes de entrar na questão da GS, eu vou te falar algo bem interessante. Quando a gente começou, quando eu resolvi entrar no mundo do empreendedorismo, pra você entender um pouco legal. Por que de um programa e de uma plataforma que fala. Eu comecei a perceber algo muito delicado, muito complicado e complexo ao mesmo tempo. A educação, quando você fala, a educação, quando você pauta ela, existem realmente pessoas, existe um sistema que não quer e que quer manter essa educação para alguns poucos privilegiados. Eu furei a bolha. Sim. Você ouviu o muro? Você falou do muro? Eu também furei a bolha. Eu resolvi empreender, resolvi criar alguma coisa e não tem faltado convite para vir como pré-candidato. Seria um bom candidato. Seria um bom vereador. Normalmente, sabe o que eu falo para as pessoas? Eu não estudei para tal cargo. Eu não sei o que é. Deixa eu entender. Se você realmente quer que eu venha e você acha que eu tenho um potencial, vamos investir na educação e me faz entender como é esse mundo. Sim. Na mesma hora, as pessoas falam, aí depois a gente conversa sobre o caso. E não conversa mais. Por que não conversa mais? Porque entendeu e viu, não vai ser Zezinho das couve, como você fala. Eu não vou poder manipular. Ele vai entender, ele vai estudar. Então, eu sou dos que defende que político tem que ser uma
uma profissão Sim. onde a pessoa se educa. Porque um médico, ele não pode operar até ele se formar. Sim. Um advogado, ele não pode chegar lá e defender ninguém. Mas tinha que ter um mínimo básico. Um mínimo básico. E aí eu vou voltar em que hoje nós temos 9 vereadores na Câmara Municipal, onde você é pré-candidato a disputar uma vaga, certo? Certo. Hoje nós temos, pelo que eu percebo, 8 vereadores de base. Que agora já não existe mais a base. A base foi dividida depois da cassação. E um candidato de oposição, que hoje ele não está sozinho. Esse candidato, ele governou, pelo que eu sei, durante quase todo o período dele, um partido de esquerda. Sim. Que era o PDT. Pelo que eu sei. Hoje já está no partido de renovação. De centro-direita, se não me engano. Conservador de centro-direita. Ou de centro, né? Aí você tem uma Câmara Municipal que se diz toda ela de direita. Sim. Um prefeito que se diz de direita, certo? Uhum. E Búzios que se diz de direita. Uhum. Aí eu pergunto pra você, na sua análise, e eu quero que você seja muito sincero. Por que não tá funcionando se supostamente todo mundo deveria falar a mesma linguagem? Aí vamos lá. Que linguagem que eles estão falando? A mesma. Ninguém debate, ninguém discute. Mas a mesma linguagem, não linguagem de crescimento. Não, eles não falam, linguagem de... é o que eu falo, é cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Eles falam a mesma coisa. Eles se adequam a uma situação e aí acabam, fica tudo a mesma coisa. Mas para você como pré-candidato, isso não é um problema? Isso é um problema seríssimo, que eu falei. Ou uma solução. O vereador, ele tem que ir pro debate, ele tem que apresentar projetos. Não interessa se, vou chatear fulano ou ciclano. Não, meu irmão, a ideia é isso aqui, o projeto é pra população. Claro. É pra Hoje cidade. o Wilson, pré-candidato, o Wilson aqui no meu lugar de entrevistador com um vereador de mandato. Qual seria a pergunta de Wilson? Rapaz, não me complica, não. A minha pergunta seria o seguinte, como cidadão. Como cidadão, eu ia perguntar. A gente tira de fora um pouquinho. Quais são os projetos apresentados? Quais são os seus projetos? O que você apresentou? Aí o cara vai falar. Apresentei isso. O que foi executado? Eu apresentei 10 projetos, mas 2 só foi. Então, o resultado é pequeno. Você só teve 2 que foram aprovados. E esses 2 foram aprovados foi o quê? Qual a eficiência dele para a cidade? O que isso mudou na vida das pessoas? Mas aí entra essa aprovação, ele ser ou não ser da base, ou ele não ter um acordo. Esse acordo é que mata. Então, são os acordos. São os acordos. São os acordos, ou seja, independente. Acordo é complicado. São os acordos. Eu acho que todo vereador tem que ser independente. Acho que a independência política, ela cria um bom debate. Mas ninguém vai votar nos projetos dele, ou não? Não, olha só. Depende. Ou ele joga... Se o projeto é bom... se ele jogar para a população vê que é bom. Se eu apresentar um projeto muito bom, e aí, não foi aprovado, porque você não teve a maioria e não foi aprovado. Mas projeto bom seria um projeto viavelmente legal para a cidade ou financeiramente rentável para as bases. Pois é. Então vamos lá. Vamos falar de cidade. Eu não quero entrar nesse mérito aí, que isso aí é um mérito que é a corrupção. Então Mas a gente vai falar de corrupção hoje. Vamos dizer que não tem a corrupção. Vamos romantizar a política. A política é linda, irmão. Claro. A política bem feita, ela é linda. Ela é uma oportunidade que você tem de melhorar a vida das pessoas. Só que hoje... Acho que ele é o único impulsionador que pode realmente trazer uma solução prática e real para a vida das pessoas. E hoje virou um negócio. Hoje a pessoa não quer ser política, ela quer poder. Entendeu? Desvirtuou a questão política hoje. É por isso que as pessoas falam muito, eu escuto muito. Eu odeio política, só tem bandido. Eu não gosto de política, só tem safado. Já não é mais uma questão de utilidade pública. Sabe por que só tem corrupto? Sabe por que só tem safado? Porque a população ela é tão corrupta quanto. Porque se você elege um corrupto, você está sendo corrupto. Se você elege alguém que não faz nada pela cidade, você está sendo... você está lesando a sua comunidade. Se eu elejo um cara que não tem capacidade, eu estou lesando a minha comunidade, eu estou lesando a minha cidade. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. O que falta na política hoje, principalmente para o eleitor, é responsabilidade do voto. É pegar o seu voto e falar assim, eu não vou vender meu voto.
Ah, se o cara vir me dar R$100 aqui, eu vou jogar esses R$100 na cara dele. E isso é que tem que mudar. Então essa politicazinha, não, chega nas eleições, o cara vem, meu irmão, com a mala de dinheiro, né? Cara, isso já tá... Olha onde nosso país está por conta disso. As pessoas não enxergam isso. As pessoas acham, não, porque eu vou votar no cara aqui, porque esse cara vai me dar uma condição. Não, tá errado. Eu vou votar no... Eu nem gosto desse cara, não, mas eu vou votar nele porque esse cara é bom. Quem falava muito isso, que foi tido como louco, foi Enéas. Verdade. Enéas era um cara... Pô, o cara tinha uma mente brilhante. Foi tido como louco. Porque ele só falava a verdade. Ele falava, ele batia muito na questão da educação também. Então, assim... Então, hoje, o que eu peço hoje para a população de Armação dos Búzios, vai ter eleição, né? Mentaliza. As pessoas que têm uma religião, seja qual for, que é temente a Deus, né? Eu falo que tem juízo final, tá? Será que você tava? Quando você Será que as for... pessoas estão produzindo para poder entrar lá? Quando você for pro seu juízo final, aí vai ter essa perguntinha lá, né? Na porta lá, vai ter São Pedro, né? Que ficar na porta do céu. O que você fez lá na terra? Você votou em quem? O que essa pessoa fez pra cidade? Tá todo mundo condenado se isso acontecer. Tá todo mundo condenado. Então, gente, por favor, eu peço aqui com todo carinho, né? Não é o Wilson, não. Eu vou... Se eu receber o voto, vai ser... Vocês podem ter certeza que vai ser de grande valia para todas as pessoas, né? Não só para mim. Eu vou ter uma oportunidade de compartilhar mais o conhecimento todo que eu adquiri, vou ter a oportunidade de estar mais em Brasília efetivamente falando pela cidade, com um mandato. Aí tudo muda, irmão. Hoje eu costumo falar que em Brasília, o deputado que mete a porta lá do ministro, bate o pé na porta do ministro para entrar, né? Irmão, eu sei nada, eu meto o pé na porta do ministro. Você imagina eu com um mandatozinho aqui? Então, assim, cuidado. Não é porque é amigo, não é porque é legal, não é porque é bonitinho. Ah, o cara é tão bonzinho, eu vou... Não, vote por competência. Analise o currículo dessas pessoas. Olha o que a cidade está passando. Olha o que a cidade viveu os últimos 8 anos. 8, 12, sei lá. Olha para o cenário dessa... O que a cidade melhorou? Ah, asfaltou, botou um quebra-mola, abriu uma escola... Tá, mas e o ensino? Não adianta você construir escola, irmão, se você não tem o ensino. Que é o principal. Isso é um prédio. Não adianta você construir uma escola e você não ter professores qualificados. Os professores estão sofrendo há anos. Não tem um projeto para animar o professor. O professor ele tem que estar estimulado, irmão. Wilson, vamos falar aqui com 10 professores. Meu irmão, olha só. Nós criamos uma metodologia aqui para tornar as pessoas... Os professores vão se empolgar, porque só é professor quem ama a sua profissão. O professor é um apaixonado pela educação. Só que esse professor está desestimulado. Esse professor ele está... ele vai... Sabe quando você vai trabalhar? Eu já fui funcionário público, né? Eu ia trabalhar triste. Eu chegava lá, sentava na mesa, era repetição. Você vira um modelo repetição. Monotonia, né? É horrível. Eu pedi demissão do serviço público por causa disso, que todo dia eu chegava na mesma mesa. Até que um dia chegou um chefe lá do setor meu lá, graças a Deus você chegou, estou há 35 anos sentado nessa mesa. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui 35 anos sentado nessa mesa, né? Enfim, é isso que a gente tem que levar para a sala de aula. À vontade, você pode. Olha só, o Joãozinho, ó, você pode... tia, mas eu moro lá, não tenho nem computador, mas você pode, que aqui na escola vai te dar um computador. Aprende, se esforça. Você quer mudar a sua vida? Você quer ajudar seu pai e sua mãe? O que todo jogador de futebol bem-sucedido fala? Comprar uma casa para minha mãe, né? É o que todo mundo sonha, né? O brasileiro ainda tem essa... E ele bota o coração na chuteira e chega lá. Então, só que não é só o jogador que pode chegar lá. Você pode chegar lá como empreendedor, você pode chegar lá como professor, você pode chegar lá como médico. Tudo que você for bom, você vai chegar lá como um bom advogado, né? Mas qual é o acesso que a gente está dando para essas pessoas? Qual é o acesso? Qual a oportunidade que o poder público hoje da cidade de Armação dos Búzios, está dando para essas crianças? Essas crianças estão sendo lesadas? Essas crianças poderiam estar muito melhor? Essas crianças vão se tornar empreendedoras? Não, eu quero ser funcionário público, vou passar no concurso. Ótimo. Se esforça que você vai passar no concurso. Eu quero ser um funcionário de carreira. Se esforça.
Eu vou te dar a condição para você ser um funcionário de carreira. Eu quero abrir uma loja. Então vem cá. Você vai abrir sua loja, você vai gerar emprego, você vai ganhar dinheiro. Não é difícil, Joey. Nós vivemos um país muito rico. Nosso país hoje a gente vê aí, lá pro lado de Goiás, que eu andei lá pro lado de Goiás lá, a quantidade de exportação de grão, de soja. É um país muito rico. Você viu o que aconteceu no Sul agora? Como o país todo se movimentou para ajudar o Sul. Por quê? O Brasil só se movimenta na tragédia, irmão. As pessoas esperam ter a tragédia para poder se mobilizar. Ninguém trabalha na prevenção. O que aconteceu no Sul não era para ter acontecido, irmão. Falta do poder público. Não. Há 10 anos atrás já tinha um estudo que isso poderia acontecer. Então, o Brasil não trabalha na prevenção, ele espera explodir. Porque quando explode, quantas licitações teve lá no Sul por inegibilidade agora? Não, por questões emergenciais. Aí a corrupção já entra, irmão. Então, aquela ajuda toda que o povo deu, o povo humano, quando entra o poder público, aí já entra a corrupção, já entra as pessoas que têm a informação. Claro, é nessa hora que eles atuam. Têm a informação. Só que elas foram colocadas, muitas vezes, por nós lá. E ela se tornou corrupta porque o sistema é corrupto. Então, para mudar, a gente tem que mudar aqui na base, irmão. É mudar o aluno, é mudar a concepção dele, é mudar... Porque esse aluno, ele vai chegar pro pai dele, pai, estou aprendendo inglês. Vou te ensinar a falar inglês. Pai, eu tive um curso de oratória hoje. Eu vou poder falar melhor. E ele vai educar o pai. Ele vai educar o avô. E as pessoas vão começar a entender que isso aqui não é pra ver só dancinha, pô. Tem um pido, pô. Não é pra ver dancinha. Isso aqui eu falo pro meu filho, eu tenho meu filho mais novo, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais novo tem 12 anos. Eu tô estudando no mercado financeiro pra ele. A gente falou que a gente vai abrir empresa Beat Kids. Porque ele tem que entender quanto custa viver. Ele tem que entender quanto custa uma escola boa. Você quer uma escola boa? Não, e eu tô falando diferente. Não, eu quero trazer essa escola boa para todos. No município como Búzios pequeno, porra, meu irmão, uma câmara forte aqui, pegar vereadores bons, uma galera boa. Espero que realmente a população eleja vereadores com competência. Meu irmão, fazer um bloco aqui realmente. Aí sim, aí a gente pode começar a engatinhar no futuro aí próspero, para uma cidade monetizada, com moeda social para fomentar a economia local. A gente vai criar aí, né? Eu lembro que eu fui lá para Olhos d'Água, é um distrito de Alexandre de Goiás, né? E aí tem um lugar que se chama Olhos d'Água, né? Aí eu falei, não, vamos criar aqui a moeda zoinho. Os caras adoraram, vamos criar a moeda zoinho. Porque quem pegar aqui, chega aqui, então tem um imposto em cima disso que arrecada para a cidade. Então monetizar, irmão, é você cuidar do teu tempo. É como eu falo, hoje passou mais um dia. Não, hoje eu perdi mais um dia. Não volta mais, o tempo não volta mais. O tempo não volta. Então hoje mais. passou o dia, eu ganhei meu dia. Não, você perdeu mais um dia, irmão. O que você fez? O que você fez, irmão? Você está ajudando, você está cooperando, você está fazendo. Eu tô falando, no juízo final vai ser tenso, irmão. Pô, Deus deve estar nervoso lá em cima, irmão. Caralho, esse pessoal aí... Galera, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão seguindo a gente até aqui. Tem um chat aqui, quem tá vendo a gente no YouTube. Deixa sua pergunta pra Wilson de Souza com relação à legislação, à pré-campanha dele, o que é que ele tá pensando. E a gente vai depois replicar em cortes. Não esquece... tudo isso é possível, tudo isso é feito pra você e você tem que seguir nossas redes sociais e dar aquele like e também compartilhar, interagir. O canal, ele tá crescendo, então a sua inscrição é muito importante. Não deixe de apoiar essa iniciativa. Nós somos o primeiro do Brasil a fazer essa dinâmica de Fala Candidato. Então, sem seu apoio, isso não vai ser possível. E o principal, a gente vai estar falando pra ninguém. Então a gente precisa falar pra você e por você. Parabéns pelo projeto de iniciativa Fala Pré-Candidato. Eu tô brigando com ele todo dia. Fica todo mundo nessa dúvida, né? Existem muitas coisas, percalços, a lei brasileira ela é muito rígida para o pré-candidato. Eu deixo claro que Fala Candidato é o candidato, é o programa. Agora, eu deixo claro, tanto nas mídias e logo na chamada de pré-candidato. Bom, eu tô com o Wilson de Souza, economista, um cara com experiência muito ampla na política e tá vindo como pré-candidato a vereador em Armação dos Búzios. Não saia daí que a pergunta final, você
vai adorar, porque é como se você estivesse perguntando. Então, no final, a gente vai fazer a pergunta, aquela pergunta para o Wilson de Souza. Segue a gente nas redes aí. Não só do Fala Candidato, o seu canal do YouTube também, né? No YouTube. Qual que é o canal do YouTube? O canal do YouTube esse programa é patrocinado pela Buzios Magazine, o primeiro portal que conecta usuários, empresas e serviços de forma dinâmica e rápida. Então acesse buziosmag.com.br e você vai ver a ficha completa do Wilson de Souza e de várias empresas. Nós hoje, em Armação dos Búzios, somos o único organismo digital que tem de mais de 1.900 empresas e serviços profissionais. Tá procurando um pedreiro, uma farmácia, um hotel, uma pousada, um restaurante, um cupom de desconto, acessa Buzios Mag, beleza? Merchan. O merchanzinho da Buzios Mag. Wilson, a gente sempre teve a gente tá na quarta, você é a quinta entrevista, se eu não me engano. Sendo muito sincero, assim, é a primeira entrevista que eu tenho de alguém que traz termos do conteúdo político legislativo que quase ninguém sabe. Você falou siglas, coisas que a gente vai dar realmente um trabalho de casa, um dever de casa para o eleitor entender o que é um vereador. A gente teve aqui uma entrevista com a Bianca Pinheiro e ela chegou a citar a Constituição, o que foi para mim uma surpresa muito agradável, né? O Wilson de Souza já leu a Constituição? Ou você é daqueles que quero ser candidato, pré-candidato, mas não quero estudar? A primeira coisa, Joey, que a Constituição te oferece, eu acho que é uma obrigação, acho que tem que ler para os nossos filhos, é igual a Bíblia, você tem que ler. Porque suas obrigações... Eu dei uma gamificação para os meus filhos. Lá em casa a gente tem uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Eles sempre pedem alguma coisa. E eu falo, tudo é merecimento. Meritocracia. É isso aí. E eu falo para ele assim, ó, e também eu uso muito a gamificação, que é o que você falou de monetização. O que acontece? Eu falo para eles, a minha filha tira um dinheiro gigante mesmo, porque ela lê um livro e me fala, agora ela deu uma paradinha, tá adolescente, mas o meu pequeno fala, vai ler? Ela lê, eles lêem. Eles leram a Constituição, agora a gente vai pegar ela revisada, que eu acho que teve algumas alterações, e a gente discute o tema. E um dos temas que chamava muita atenção, e você tocou nele, era educação pelo percentual que é destinado do município para educação base e educação de ensino fundamental, né? Assim, é uma 27%, se eu não me engano? 25%, se eu não me engano. Então, é um valor considerável para o município que arrecada o que arrecada a Armação dos Búzios. Olha, Joey, eu vou falar para você. Primeiro, falando da Constituição, eu acho que toda pessoa, primeiro ela tinha que entender quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Tudo na vida tem um ônus e o bônus. Verdade. Então tem uma lei. Eu não posso fazer isso porque isso aqui não é constitucionalmente permitido. Eu não posso hoje chegar na Câmara de Vereadores e projeto Wilson Cidadão. Não tem, eu tenho que ser vereador. Então, existem leis, né? E essas leis estão aí para ser seguidas. Infelizmente, né, vivemos um momento num país onde nós tivemos aí uma certa uma arrogância, né, da parte do judiciário, que se perdeu. Eu acho que o judiciário hoje no nosso país ele está meio perdido. Acho que é tanto processo, é tanto problema, é tanta coisa, que o judiciário se perdeu e não usa isso aqui, porque só um ministro que falou, me fugiu o nome dele aqui agora, eu vou lembrar, que fala sobre a consciência sistêmica do judiciário, que é justamente pegar a tecnologia e colocar dentro do judiciário, para eliminar os pequenos processos, para ser rápido. Hoje, vamos citar o caso do Gladson, está 3 anos preso e não teve um julgamento ainda. Ele não foi condenado a nada em 3 anos. Então, assim, como o que se dá esse delay da justiça em julgar? Em função, são poucos para julgar, né? E hoje, como que ele virou também, tem coisas que a gente não pode falar, porque senão a gente pode ter essa repressão, né, da lei, porque realmente o judiciário hoje ele está perdido. Eu vejo o judiciário hoje perdido. Você vê um Supremo metendo a porrada em todo mundo, mete a porrada no Congresso, mete a porrada no Senado, você vê
500 e poucos parlamentares, juntando com o Senado, quase 600, calados. Por quê? Tá devendo? Então, o judiciário, ele tá tratando a família sem prioridade. Ou seja, a Constituição te dá o direito à segurança, te dá o direito à educação, tirar direito à saúde. E cadê a segurança, irmão? Cadê? Onde o Estado está falhando? Então, hoje, nós temos uma Constituição que todo mundo tem que ler, tem que saber lá seus direitos, suas obrigações, o que ela fala sobre tudo isso, o que ela fala sobre a estrutura do Estado, que as pessoas têm que saber. É o mínimo, né, que ela tem que saber, assim como eu falo que a pessoa tem que ler a Bíblia também, né? É o mínimo que ela tem que saber, Básico. É o básico. Então, assim, hoje a gente vive um momento difícil. Volto a falar para você. Por que o judiciário se tornou com tantos processos? Porque hoje tudo você bota na justiça. Né? Hoje a vida do empresário, eu falo por conta de própria, né? Em causa própria. O empresário hoje, você tem uma empresa. Aí você tá ali, tal. Aí você teve um problema. Aí você não conseguiu. Aí todo mundo vai pra justiça. Né? E aí esse processo da justiça, né? Ele vai demandar tempo. Ele vai demandar uma demora. Aí você tem outra empresa. Então todo mundo vai pra justiça. Isso tá matando o judiciário. Porque hoje você na quarta revolução tecnológica, nos Estados Unidos, está utilizando um robô chamado Watson, né, que foi programado pela IBM. Ele tem um acerto de 97% das causas. Ele está acertando mais que o advogado, o ser humano, a inteligência artificial. Né? Então, assim, por que não colocar o Watson aqui dentro do Poder Judiciário? Então, assim, é um processo complicado, mas fácil de resolver. Porque antigamente a gente não tinha tecnologia. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast, né? As pessoas vão estar nos assistindo, temos câmeras aqui com inteligência artificial, né? Então, a tecnologia era para ser usada. Ela não está sendo usada nem pelo judiciário, nem pelo poder. Então, a favor do progresso, né? Do crescimento. Voltando à questão da Constituição, né? Por isso que eu falo que antigamente tinha as aulas de OSPB, moral e cívica e tal, que se falava. Hoje ninguém fala mais nada, irmão. Hoje o cara não sabe cantar o hino nacional. Também é complicado pra caramba também, né? Pô, podia reduzir o hino nacional. O cara vai falar tanta coisa lá que... mas ele sabe cantar Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Ele sabe cantar... ele sabe cantar uma música do Eminem, se ele quiser. Então, ele sabe cantar... Aquele cara que canta muito rápido, como é que é o nome dele? Que canta muito acelerado. Blá, 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 blá. Eles sabem cantar. Meu filho sabe cantar. Mas se eu falar pra ele cantar o hino nacional, ele vai ficar... vai engasgar. Eu acho que tudo é questão de interesse e gamificação, como você falou. Tipo, meu filho, ele gosta porque eu faço uma historinha pra ele. É isso. Ou seja, os pais hoje também tá derivando muito para o professor, para o educador, fazer o trabalho total. E deixando a criança, em lugar de usar isso aqui para potencializar, mas sim para estagnar. Sim. Isso é um tema muito bacana. Esse é um tema que a gente vai levar aí... não, mas eu acho que algumas horas todo político ele deveria defender isso, esse nível de educação. Ele não ser narcisista de querer educação só para ele manipular as massas, e isso ser algo... É por isso que eu falo que a população está sendo lesada. E as pessoas não estão observando isso. O seu filho está sendo lesado. Quem é o culpado? De quem é a culpa? Do Estado? Da administração? Dos políticos? Do prefeito? Do vereador? Quem é culpado por seu filho não estar tendo uma educação adequada? Quem é culpado? Né? Então, e hoje, culpar é muito fácil, né, irmão? Você ser oposição é muito fácil, você culpar é muito fácil, mas eu quero resultado, irmão. Tá bom, olha só, tá errado, mas eu vou te oferecer aqui uma proposta para fazer o certo. Então aqui você vai caminhar, aqui é o que você tá fazendo com seus filhos, é o que eu faço com meus filhos, e é o que o professor tinha que estar fazendo na sala de aula. Mas não tem incentivo para tal. Falou tudo. Agora sim, cara, é complicado porque se você deriva para a população, ela tem que entender e pesquisar, principalmente com relação com os filhos, imagine com relação a um candidato, né? Agora, vamos lá. Pergunta daquelas que a gente sabe que você tem que responder de forma muito... Produção, mete aí, editor. Mete aí uma música bem daquelas de... Cuidado com o que você vai perguntar. Estilo thriller. Tadã! Vamos lá. Administração de Armação dos Búzios e prefeito atual. Olha, Joey, eu posso falar
da seguinte forma: o povo tem o governo que merece. Correto? Correto. Alexandre foi votado pela população. Claro. Ele entrou como prefeito. Claro. Né? A Câmara foi votada pela população e os vereadores entraram. Né? Uhum. Como esse processo foi conduzido para dar o que deu? Então tá errado. Então, vamos pensar. Por que deu errado? É a pessoa do Alexandre? Não. É a pessoa do vereador? Não. É a forma como essas tratativas foram feitas. Né? Boa. Entendeu? Porque se eu entro, eu sou um prefeito, fui eleito prefeito, a Câmara de Vereadores, nós vamos construir um abuso melhor? Vamos. Né? Tá todo mundo unido nesse propósito? Vamos. Mas eu posso discordar, como eu posso aprovar, né? Então, assim, o que foi feito com a administração de Búzios é exatamente o que aconteceu na administração passada. As pessoas entram. E quando essas pessoas entram, o discurso muda um pouco. Por quê? Tem uma justificativa plausível para isso também. O prefeito, para comprar uma caneta, é um processo que ele tem que fazer de licitação. No privado, não, eu vou lá e compro a minha caneta. Então, muitas coisas as pessoas pedem para a prefeitura, ele não pode fazer porque existe uma lei. Certo? Mas, meu amigo, eu acho que essa conjuntura política que foi formatada na cidade, ela já está vindo de uma herança. Herança, né? Acho que depois, o único prefeito que eu acho que exerceu o mandato todo do último foi Tuninho? Mirinho foi depois de Tuninho? Não, Tuninho foi depois de Mirinho. Não, André também? Não, mas André Toninho... ficou... Não. André ficou saindo e voltando. No último mandato. Mas assim, Toninho governou todo... a era Mirinho e Toninho foi completo. Foi completo, né? Então, assim, por que está acontecendo isso agora? Por que existe essa dificuldade do diálogo? É a falta de diálogo, irmão. Não é porque o Alexandre não é bom, não é porque a Câmara tem maus vereadores, né? É a falta do diálogo. Nós vamos trabalhar em prol da cidade, ok? Esquece, não aqui. Então, hoje dá para entender que não existe um diálogo em favor do município. Não. E sim de cada um defendendo o seu umbigo. Cada um defende o seu. É porque assim, individualizou. Alexandre vinha com uma aceitação muito boa. Alexandre veio dentro de um processo trabalhando. Beleza. A Câmara ali e tal. Aí, de repente, aconteceu esse fato inusitado. Pá! Foi cassado. Né? Mas aí veio muita coisa à tona de que a população não sabia, né? E aí a gente ficou sabendo de muita coisa. Sim. Que a popularidade dele caiu por conta de a gente perceber uma corrupção institucionalizada. Sim. Ali instalada. Sim. E assim, e os pares, todo mundo quieto. Quando a gente ficou sabendo, tá devendo não sei o quê, coleta de lixo, não sei o quê. Mas você concorda comigo que todo mundo já sabia disso, Eu vou concluir chegando aí. E aí você percebe que havia, de repente, algo de que... Por que não foi falado? Aí todo mundo era conivente? Não acredito. Aí por que não foi falado antes? Por que depois que aconteceu, aí as especulações começaram... Será que não era a política do cabresto? Porque você ia perder muita coisa? É por isso que eu falo que o vereador tem que ser independente. Claro. Porque olha só, meu vereador, Joey, eu vou te dar 20 cargos... Beleza? Mas você tá comigo, né, irmão? Aí você vai falar, tô, pô. Aí vem a hora... Aí eu falo pra você, Joey, o negócio é isso aqui. Eu falo, não, mas isso aqui eu não concordo. Então tá bom, vou tirar os seus 20 cargos. Aí você, não, pô, mas... Peraí, vamos conversar. Vamos conversar. Tem aquele desenrolo. Agora, vamos lá. Isso aí ficou claro. Falta de diálogo. Boa resposta. Agora, pergunta também, daquelas perguntas. Município, estado... e União. Federação, né? Município, Estado e União. Visão geral desses três poderes, dessas três instâncias de mandato, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Sabemos que no município é direita e a gente tem esquerda na ponta. Que a gente percebe que o governador tem um diálogo muito bom com o presidente, sim, independente de partido. Tanto o governador do estado do Rio como o prefeito do estado do Rio tem uma boa comunicação. E isso é louvável para o estado todo. Isso. Agora, como você vê esses três gestores atualmente?
Então, vamos lá. O governador do estado hoje, o Castro, Cláudio Castro, ele é um cara articulado, ele é um cara que ele se movimenta, ele é um cara que agrega, ele é muito de, né? Eu acho que agrega até demais, né? Ele é muitos acordos, mas ele vem conduzindo ali de uma forma que o estado do Rio sofreu muito com os outros. Eu acho que os últimos 3 governadores do estado do Rio foram presos. Cabal, Pezão, Garotinho. Foi uma doideira, né? O Rio tá sofrendo, meu amigo, há muito tempo. E o reflexo... Inclusive o Witzel eu quero... o Witzel. E esse reflexo vem pro município, irmão. Esse reflexo, ele vem pro município. Falou verdade. Por que aqui não tem uma comunicação boa? Porque é o reflexo disso. Então hoje o Castro, ele tá vindo pros municípios, ele tá tentando um diálogo com os municípios, né? A Brasília, pro município, ele ficou um pouco mais distante, né? Mas a informação não tá chegando aqui. São poucos os que sabem o que tem em Brasília. É por isso que eu falo. Eu nunca me esqueço que o Pezão foi ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que também foi preso. Antes dele ser vice-governador, ele foi prefeito de Barra do Piraí. Não é isso? Foi o município no ano que recebeu mais recursos do governo federal. Porque toda semana ele estava em Brasília. Rapaz, aquele município ele recebeu tanto dinheiro que ele não usava o dinheiro da cidade. Ele só usava, então assim, claro, também não pode fazer igual ele, vai morar em Brasília, não. Mas como eu falei, existem grandes possibilidades. E o governo do estado, eu não vejo um elo muito bom, verba, olha só. Né? E tem verba, dá pro cara aí bater. Mas esse elo, município, governo, Brasília, ele é meio controlado pelo estado. Porque o estado quer controlar aqui com Brasília. E o estado é que repassa pro município. Então se for Brasília direto município, seria muito melhor. Tem coisas que passam pelo estado. A emenda de bancada vai para o estado repassar para o município. Então já tem aqui esse caminho ele pode ser reto. Esse caminho pode ser reto, facilitaria muito a vida das pessoas. Como hoje o prefeito pode ir lá em Brasília e pedir uma emenda para o deputado. Bem direto. Não precisa passar pelo governador. Mas se for uma emenda de bancada, aí vai passar pelo estado, que são as maiores emendas, os maiores projetos, né? Então, assim, tem todo um procedimento. São técnicas, são regras que tem nisso. Então, Brasília, município, o acesso é pouco. O município tem mais acesso com o estado. Mas quando o município pede para o estado representá-lo em Brasília, aí já tem uma falha aqui. Então essa comunicação, esse circuito aqui, ele não funciona bem. Ele não funciona bem direto. Por exemplo, Eduardo Paes é o município do estado, o município do Rio de Janeiro, é um município grande, então ele tem uma representatividade muito grande dentro do governo federal. Claro. O estado tem. A mesma que o Rio tem, o Búzios tem? Não. Mas Macaé tem? Pô, Macaé é a capital do petróleo. Então, mas Búzios tinha que ter, irmão. É o 7º destino do turismo. Por que não? Porque sabe o que falam? Búzios não tem representatividade de voto. Por que o governo federal quer com Búzios? Lá não tem voto. Mas aqui é uma vitrine. Então eu vou lá para Brasília mudar esse discurso. Tá bom, lá só temos 22 mil eleitores, 25 mil eleitores, só que o Brasil inteiro vai lá, tá? O que a gente falar lá vira jargão. Lá em janeiro, nós temos a população sobe para 300 mil. Pessoas que circulam na cidade. Então, se eu soltar uma pérola lá em Búzios, ela vai refletir aqui em Brasília. Então, vamos pensar melhor então, governo? Vamos pensar melhor? Bem pensado. Agora, governo federal. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores. Análise, por favor, senhor pré-candidato. Olha, eu vou fazer uma análise na minha área, pode ser? Por favor. Na minha área de economia? Por favor. Nós estamos com a economia muito ruim. Eu acho que o ministro Haddad, ele não conseguiu se encontrar com a função de ser um ministro da economia. Não estou falando que ele é uma má pessoa, mas ele não conseguiu se ajustar com o Banco Central. Existe uma falha. Um exemplo, o Lula pede, ministro, eu quero que você faça isso. Ele não sabe falar não. Olha, ele não sabe falar não para o presidente e ele não vou tentar resolver. E ele não consegue resolver. Então, economicamente falando, o país ele tá capenga. Tá muito capenga. E se não tiver uma restauração na nossa economia, a gente tende a ir para um buraco. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Um economista falando isso, acho que tem um peso... Agora, bastante, a administração... Há quem vai discordar muito e ter tese para poder combater com você.
Gente, vou falar algo incrível. Essa entrevista foi uma entrevista incrível, uma aula, não só para você, eleitor, mas para você também, pré-candidato. Escute até o final. Na última pergunta, que é a pergunta mais complicada, o Wilson deu uma aula e eu quis pegar justo onde ele domina, que é economia, e ele foi sincero e foi direto. Cirúrgico. Vamos no coração do problema. Acesse busmag.com.br, veja tudo sobre Wilson de Souza, veja nosso canal Busmag no YouTube e no Spotify. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para os eleitores aqui da cidade de Armação dos Búzios. Eu só tenho a agradecer muito por o Wilson ter aceitado o convite, né? O Wilson, que é um cara que está em trânsito, Búzios, Brasília, Rio, direto. A agenda dele é muito complicada, mas conseguiu espaço para falar a gente, já que ele é pré-candidato do município de Armação dos Búzios. Sigam o Wilson nas redes sociais. O Wilson de Souza vai estar lá na Busmag. É só ir lá, é muito simples, com um clique. E quero agradecer muito, muito você, ouvinte, você telespectador e você eleitor dessa maravilha que é a Armação dos Búzios, município Caiçara do estado fluminense. Muito obrigado. Mais um Fala Candidato e espero o seu review. Eu que agradeço pelo convite. Estamos à disposição, meu irmão. Gratidão por você, por estar aqui. Até o próximo. Até. Valeu.